Aula número 2, vamos lá. Na primeira aula eu falei sobre o erro de depender exclusivamente de leads, né? Se você assistiu até o final, você já tem um entendimento. O método 30-15 não é para qualquer um, não. É para quem quer realmente criar o seu próprio movimento, para quem quer vencer, para quem tem sangue no olho. Agora, eu vou te mostrar o segundo erro que eu vejo, que a grande maioria dos corretores tem. Parece simples, mas destrói vendas todos os dias. O segundo erro é falar demais. Tem um ditado antigo que diz: Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais, ouvir o dobro do que a gente fala. E eu, com toda a minha simplicidade, tá, gente? Eu vou acrescentar alguma coisa. Corretor inteligente não usa a boca inteira, ele usa meia boca. Falo até meio cômico do meu jeitão, mas é pura verdade. Porque vender não é falar, vender é ouvir. E eu vou provar isso para vocês. Eu aprendi isso bem no começo da minha carreira, lá atrás, quando eu ainda era estagiário. Naquela época que eu dividia a marmita que eu falei, sabe? A dificuldade era tanta que se eu não dividisse a marmita, eu simplesmente não comia. E então eu tinha que correr atrás de tudo. Eu queria aprender, captar, observar, enfim, eu tinha sede de vencer, tinha sede de me tornar um corretor de imóveis realmente. E foi ali que aconteceu algo que mudou completamente a minha vida e a minha forma de vender. Eu visitava um construtor chamado César, ele estava construindo 3 casas lá em Presidente Prudente. E aí, eu fui lá visitar para ver as casas que ele estava construindo, fui uma vez, fui 2, enfim. E fui aprendendo sobre o produto dele. Mas eu fiz algo que eu ensino até hoje. Eu criei amizade. Então eu ia lá, conversava, trocava ideia, acompanhava a obra, sempre com respeito, com curiosidade genuína, enfim, fiquei amigo dele. E toda vez que eu chegava, ele me recebia com aquele sorriso aberto, né? E aí, Renatão, tudo jóia? E eu respondia: ô César, tudo ótimo, e você, como é que você tá? Tua família, como é que estão as coisas, como é que passou o final de semana, enfim, aquela conversa. E aí a gente conversava sobre tudo, sobre futebol, sobre obra, sobre futuro, até que um dia, entre uma risada e outra, ele disse o seguinte: Renato, eu estava falando com a minha esposa e a gente está pensando em comprar uma casa. Precisamos de mais espaço, sabe? Daí começou a falar. Naquele momento, a grande maioria dos corretores começaria a falar: tem uma casa assim, tem uma casa daquele jeito. Mas eu não falei, aliás, eu nem sabia muito, eu só ouvi. Ouvi e comecei a fazer perguntas com calma. Perguntei o bairro da preferência dele, o tamanho, o tipo de casa, o que ele queria, como é que era, como é que não era, enfim. E quanto mais eu perguntava, mais ele se abria. Ele me contava o motivo, os planos, os medos. E foi ali que eu percebi, ele não queria uma casa, ele queria um novo começo. E aí eu saí dali decidido. Eu vou encontrar a casa para o César. Passei dias procurando. Daí eu entrei em contato com um proprietário, se chamava Silvio. Bati na porta, negociei, captei essa casa. E quando eu encontrei a casa, eu fui até o dono e disse, depois que eu captei, né, eu falei: eu tenho o comprador certo para essa casa, eu posso mostrar? Ele: pode. Marquei com o César para o final de semana, o único dia que ele podia. No dia da visita, eu lembro como se fosse hoje. Sol, fim de tarde, batendo na fachada, a esposa dele sorrindo, enquanto abriu o portão, enfim, era um momento mágico. Ele entrou, olhou em volta, entrou lá dentro, ela também, cada um foi para o lado, dele deu aquele sorrisinho assim para ela e disse: amor, eu gostei de você. Ela respondeu: eu também gostei. Ele olhou para mim e falou assim: Renatão, é essa, nós gostamos. E aí sim, e aí foi minha primeira venda, a minha primeira grande venda, na Gabriel Otávio de Souza, lá em Presidente Prudente. E o mais marcante, ele só viu um imóvel, um único imóvel, porque quando você escuta de verdade, você entende o cliente antes dele falar. Você filtra, você direciona, você acerta. Essa história me ensinou desde o começo algo que eu carrego até hoje. Quem ouve, vence. Porque time is money, tempo é dinheiro. E quem não sabe ouvir, perde os dois. Perde tempo e também perde dinheiro. Bem,
Agora eu vou te contar mais duas histórias recentes já, aqui em Balneário Camboriú. Exemplos que valem ouro. A primeira história se chama O Corretor Teimoso do Edifício Le Portier. Deve fazer uns 4 anos, mais ou menos, eu era gerente de uma imobiliária, e aí eu resolvi acompanhar o corretor. Era um cara mais velho, experiente, mas teimoso pra caramba. Falava demais. O casal chegou lá no edifício Le Portier com a gente, fomos no 22º andar, abrimos as janelas. A brisa entrou, a vista do mar de Balneário Camboriú, lindo! Aquele silêncio. O casal se encostou na janela assim, ficou lá admirando. Era o momento deles, aquele momento mágico, sabe? Aquele instante que realmente eles estão namorando, que estão vendo, imaginando. E eu certo ali que o corretor ia ficar quieto, né? Deixar o sonho deles acontecer. Mas o corretor não se conteve. Eu ainda fiz sinal assim para ele, saí de perto e ele respondeu, não, peraí, deixa eu só falar uma coisinha. Daí ele me solta, gente do céu. O casal lá, imagina aquela cena, eles encostadinhos olhando. Ele pega e fala, olha pessoal, esse apartamento aqui, vocês fiquem sossegados, tá? Documentação tá toda certinha, aceita financiamento, daqui a pouco a gente vai ver as vagas de garagem. Falei, meu Deus do céu, cara, na hora eu queria matar. O casal não tinha nem perguntado sobre isso. Aquele imóvel, enfim, eu usava de filtro para poder entender o perfil do cliente. Depois eu vou ensinar sobre isso no método 3015 lá na frente. E em 10 segundos ele estragou o clima do sonho dos clientes, do casal. Ele falava tanto que ele mesmo perguntava, ele já respondia, discordava, depois concordava com ele mesmo, enfim. O cara era uma comédia, não sei se você conhece alguém assim. E eu ali, só observando e respirando fundo, sabe? Mas o tempo passa, e hoje ele está na imobiliária, e eu sei que ele vende muito bem, enfim, deve ter aprendido. E da mesma forma que ele aprendeu a me ouvir, não porque eu seja o dono da verdade, o dono da razão, tá? Mas porque eu tenho experiência de voo. Eu costumo dizer que um piloto se torna realmente habilidoso, um piloto de avião, depois de 10 mil horas de voo. E o corretor é a mesma coisa, gente. Não adianta ter 10 mil horas de voo pilotando teco-teco, certo? No mercado de alto padrão, de luxo, você está pilotando um Boeing. Então, para isso, você precisa dessa bagagem, dessas horas de voo. Você precisa dominar o painel, o manual, a linguagem, enfim. E o silêncio, nesse momento, ele é realmente feito para isso. No método 3015, você vai aprender tudo isso. Eu vou te ajudar a aproveitar melhor cada hora do seu voo, para que você entenda o mercado mais rápido, mais fundo e com mais consciência. Para que você chegue preparado para pilotar grandes negócios, com segurança, com afinco, com inteligência, com sabedoria, com discernimento, com propósito. Bem, agora nós vamos para a segunda história, e ela se chama O Corretor da Churrasqueira. Essa história é boa demais. Corretor novato, mais novo, né? Cheio de energia, dedicado, estudioso, mas ele tinha um problema sério. Qual que é o problema, gente? Falava demais. Eu gostava muito, gosto dele, mas eu sabia que ele precisava moldar, eu precisava ajudar ele a moldar esse jeito. Então eu decidi acompanhar o atendimento dele. O casal já tinha passado pelo filtro, o perfil estava certinho, a visita marcada para o apartamento certo. Nós chegamos no apartamento, a vista incrível para o mar, boa iluminação, layout moderno do jeito que eles queriam, tudo se encaixava com o casal. O casal entrou sorrindo. O clima estava leve, tudo apontava para uma venda certa, tudo certinho. Eles caminhavam devagar pelos cômodos, observando os detalhes, o sol entrando pela varanda, o vento batendo, enfim. E eu pensei, bingo, agora é só deixar acontecer. E o corretor comigo, de boa. Mas o corretor não aguentou também. Ele precisava preencher aquele silêncio, não tinha jeito. E aí, com a maior boa vontade do mundo, ele solta assim. Né? Vocês viram, né, gente? O único defeito desse apartamento é que a churrasqueira não é a carvão, né? É elétrica. Meu Deus do céu! Na hora, o sangue subiu, né, cara? O casal já sabia que a churrasqueira é elétrica. Pior que eu já sabia que o dono, o comprador, ele nem gostava de churrasco. Eles iam tampar a churrasqueira. Mas se fosse outro cliente ali,
Vocês concordam comigo? Já era motivo de ter perdido a venda. Eu lembro que o silêncio depois dessa frase foi ensurdecedor. O casal se olhou, meio sem graça, porque ele falou muito empolgado. O corretor ficou vermelho e eu por dentro só pensava, preciso conversar com ele, deixa eu chegar lá no escritório, né? Depois eu chamei ele para conversar com toda a calma do mundo, expliquei para ele como que era, o que tinha acontecido, ele me ouviu. Estava aprendendo, mas é normal, faz parte do processo. A gente aprende errando também. E aquele dia marcou a virada dele. Hoje ele amadureceu, até esses dias eu encontrei. Ele aprendeu a ouvir e eu sei que ele está vendendo muito bem. E eu fico muito feliz com aquelas pessoas que me ouviram em determinados momentos e seguiram à frente. A lição é clara, ninguém compra imóvel à toa. Sempre há uma história, um motivo, uma emoção. Sempre tem alguma coisa por trás. E o corretor que aprende a ouvir, descobre que o que o cliente realmente busca. Pergunta sobre a família, sobre os sonhos, sobre o momento. E eu costumo até dizer, eu falo assim para o cliente, me perdoa se eu parecer invasivo, mas eu preciso entender tudo para te ajudar realmente de verdade. Pergunte tudo, inclusive forma de pagamento. Porque não adianta você mostrar um imóvel que só aceita à vista para aquele cliente que quer parcelar. Esses detalhes acabam com a venda antes mesmo dela começar. O corretor é, antes de tudo, um médico. Eu sempre falo isso, é um médico especialista. E um bom médico não é aquele que receita sem ouvir, é aquele que apalpa, aquele que escuta, aquele que entende. E só depois de ouvir, realmente, ele dá o diagnóstico e faz a receita para você. Seja desse jeito. Bem, agora não vamos ficar só falando de historinha, falando sobre o erro, né? Vamos por uma solução prática, passo a passo, para que você não cometa esse erro de ficar falando demais. Então, qual que é a solução para quem fala demais? Primeiro, ouça muito antes de falar. Resista àquela vontade de preencher o silêncio, de ficar pensando antes, ficar pensando enquanto o cliente está falando. Para com isso. No momento que ele está pensando, é aí que ele decide comprar, é o momento de compra. Segundo, faça as perguntas certas, descubra o real motivo. É um casamento? É recomeço? Morreu alguém na família? É investimento? É a primeira casa? Comprou um cachorro? Enfim, cada resposta muda o jeito de atender. E terceiro, anote tudo. Hoje eu anoto tudo no WhatsApp, né? Não confie só na sua memória, registre o que o cliente disse, o que ele amou, o que ele rejeitou, o que emocionou ele, enfim. Anote tudo. E quarto, mostre poucos imóveis, no máximo 3 imóveis, e com uma ordem estratégica. No método 30-15 eu vou te ensinar qual que é o primeiro que você mostra, qual que você deixa para o meio, qual que você vai guardar para o final, certo? Você vai entender qual que é o processo, qual que é o melhor processo para você chegar no teu fechamento. E mais, eu vou te entregar um roteiro de perguntas prontas para você aplicar no dia seguinte já, para você falar com o teu cliente e entender melhor, fazer esse diagnóstico. Essa é a solução, então. Ouvir mais, perguntar melhor e agir com intenção. É isso. Bom, se essa aula te fez pensar, então você já entendeu o espírito do método 30-15. Aqui não tem fórmula mágica, nem discurso bonito, sou eu, do meu jeitão mesmo, é vida real, prática. Aqui tem resultado. Eu vou te falar porque eu tenho uma bagagem de muitos e muitos fechamentos de negócios. São 45 minutos de conteúdo direto comigo para você aplicar hoje e já mudar a partir de amanhã os seus resultados. Depois, no dia 30, tem o nosso encontro ao vivo, olho no olho, para tirar dúvida e alinhar a estratégia, certo? E no dia 15, volta a frisar, vem o terceiro tempo, que é a calibragem. Aí eu escuto você, troco contigo e ajusto o teu processo de venda. Mas eu te falo de novo, esse método não é para qualquer um, é para quem quer crescer, quem quer vender mais, quem quer ser reconhecido. E se esse for o teu caso, você clica aí no botão e vem comigo viver o método 30-15, porque você merece vender realmente. Nos vemos na próxima aula.